Oi, turma, tudo bem com vocês? Professor Paminondas. E a gente está na quinta aula da composição das receitas, certo? O que nós vamos fazer aqui? A gente vai ler o texto abaixo e responder as questões a seguir. Aqui nós temos aqui um texto de composição, né? Formas de composição, como ela está sendo escrita, né? Essa receita. Então aqui a gente temos 10 laranjas. Nós temos o modo de preparo, nós temos a Fanta natural, né? E os ingredientes. Então, assim, são 10 laranjas, tem um modo de preparo. Aí ele vai ensinar, né? Como preparar. Em seguida, ele também pede, né? O passo a passo do ingrediente, tá certo? Ele já tá dando o modo de preparo e os ingredientes, tá certo? E assim, em seguida, ele vai perguntar o que? Qual o gênero do texto lido? Que tipo de gênero textual é esse que você leu? Que pista você encontrou para chegar a essa resposta? Tá certo? Então, assim, ele está falando que é uma forma de composição do texto. Ele vai compor o texto, ok? E a próxima é: considerando a estrutura do gênero proposto, é possível dizer que esse texto está corretamente apresentado? Pelo que nós já estudamos, a gente vai observar se esse texto aí, ele está correto. Se está correto mesmo. Tá certo? De acordo com a ordem. Qual seria a ordem correta dele? Do início, meio e fim. Entendeu? São 3 passos. Nesse gênero, por que é importante seguir uma ordem? Por que é importante seguir essa ordem? Você vai explicar por que devemos seguir essa ordem. Do que trata essa receita? Do que está falando a receita? Do que está se tratando? Qual o assunto? Como você descobriu? Além do título que indica o alimento a ser preparado, quais as duas outras partes de uma receita? Entendeu? Tem mais 2 partes de uma receita. Quais são? Você sabe por que os ingredientes precisam vir antes do modo de preparo? Por que tem que vir antes os ingredientes? Depois do modo de preparo? Ou eu posso começar pelo modo de preparo, sem ver antes o ingrediente? Como deve ser organizada as orientações para o preparo? Como deve ser a organização? Entendeu? Lembrando dos 3 passos das aulas anteriores. E aqui é o praticando, tá bom? A gente vai conversar com um colega de dupla sobre a estrutura do gênero textual, que é a receita culinária. Em seguida, organizar o texto analisando e completando os retângulos a seguir com as informações disponíveis da receita culinária. Então, a gente já está comentando sobre os 3 passos, né? Importante, que está dentro do gênero textual. E a retomada, né? Agora que você já descobriu tantas coisas sobre as receitas culinárias, leia as frases abaixo e classifique de acordo com a legenda, o que é verdadeiro e o que é falso. O modo de fazer pode também ser chamado de tempo de preparo. Você vai dizer se é falso ou verdadeiro. Os ingredientes devem ser escritos antes do modo de fazer. Aí você vai dizer verdadeiro ou falso. E assim por diante nas outras, ok? E a gente dando retomada aqui a matemática, né? Nós temos aqui somar de um jeito diferente. É o bloco 4, aula 1. Então, a gente tem estratégia para o cálculo da adição. A gente vai pensar junto. Existe apenas uma forma de realizar cálculos? Quais outras estratégias podemos utilizar para resolver uma operação? Sem utilizar o algarismo convencional. Podemos? Como sabemos qual é a melhor forma de resolver uma operação? Então, existe vários tipos, vários modos, né, estratégias de como a gente pode calcular, né, fazer um cálculo da adição. A gente pode ter um material concreto ou não. Aí aqui a gente tem uma mão na massa. A gente vai ter uma situação, né, que José e Ricardo fazem parte de um time de basquete. E um jogo José marcou 35 pontos, Ricardo marcou 28. Quantos pontos os dois marcaram nesse jogo? Então, assim, você vai procurar a maneira mais fácil que você consiga fazer essa adição. O que devemos fazer para descobrir quantos pontos os jogadores fizeram nesse jogo? Você vai fazer uma maneira de como descobrir, né, quantos pontos os jogadores fizeram nesse jogo. Existe outra maneira de realizar o cálculo dessa operação sem que seja utilizado o algarismo convencional? Quais vocês conhecem? Convencional, o nosso dia a dia, né, sem a necessidade de utilizarmos. De outra maneira, de outra forma. A gente pode também usar outra forma de somar. E aqui a gente tem uma discussão, tá? Vamos fazer um painel de soluções que está na página 140 e tem 2 crianças, né?
Então, assim, para realizar o cálculo de adição 35 mais 28, pode ser feito esse esquema. Quer dizer, os esquemas são os desenhos, a decomposição dos números, como representado a seguir. E essa menina, ela pegou 35 e ela decompôs, né? De 30 para 5. E o menino de 28, 20 mais 8. Então, ele pegou 30 mais 20 mais o 5 mais o 8. Então, se ele pegou 30 mais 20, deu 50. E o 5 mais 8, 13. O 50 mais 10 mais 3, que é 13, ela decompôs. Então, deu 60 e mais 3, que é 63. Então, assim, nesse caso, ela usou uma estratégia utilizada que foi como? Decompor os números em grupos, né? Em grupos, ela conseguiu decompor eles em grupo e realizou os cálculos por parte. Ah, tio, mas eu tenho que fazer os cálculos, posso fazer direto ou não? Sim, da maneira que você conseguir e der o resultado correto, você pode fazer várias estratégias. E aqui a retomada que a gente tem. Então, assim, a retomada existe diferentes formas de cálculos. E uma possibilidade que a gente pode fazer é a decomposição e o reagrupamento dos números. Tá? Então, assim, a gente estudou os desenhos, esquema, decomposição e reagrupamento. Então, assim, a gente ajudou muito a realizar os cálculos, né? E compreender melhor a operação. Então, assim, você, né, vai com seu colega escrever uma adição para resolvê-la por decomposição. Você tem um exemplo acima da página 140 e você vai fazer com seu colega, tá bom? E aqui nós temos o raio-x, pronto para um desafio. Então aqui Paulo e Marcela colecionam figurinhas dos seus personagens prediletos. Então Paulo tinha 24 figurinhas e Marcela 19. E no dia das crianças, os meninos ganharam 15 figurinhas cada uma. Quantas figurinhas Paulo tem agora? Marcela? E a gente vai registrar o resultado sem utilizar o algoritmo convencional, tá bom? Então, tchau, tchau e até logo.